E aí pessoal, beleza? Bom, a gente está aqui hoje para poder dar continuidade à gravação das nossas videoaulas. E nesse vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade, a gente vai estar falando um pouquinho sobre como personalizar a nossa barra de menus ou a nossa faixa de opções. Nós vamos estar demonstrando aí de forma bem simples mesmo, como habilitar algumas funcionalidades, como habilitar algumas configurações aí da nossa faixa de opções, como deixá-la personalizada, entender um pouquinho como é que funciona a nossa faixa de opções, o nosso menu de opções. Existem alguns recursos aí que vêm nativos do Excel já habilitados, mas tem muitos recursos aí que a gente precisa estar habilitando. E nesse vídeo de hoje a gente vai estar demonstrando de uma forma bem simples aí como habilitar e configurar a nossa faixa de opções ou como personalizar a nossa faixa de opções, beleza? Vamos lá então. Para início de conversa, essa daqui é a nossa faixa de opções da forma mais básica, da forma mais simples que ela vem aqui no Excel. Então, com essa configuração aqui, posso dizer que seria a configuração básica aí para qualquer aplicação que a gente for abrir de forma mais simples. Então, para a gente poder estar iniciando a personalizar a nossa faixa de opções, é bem simples. Existem duas formas, na verdade, para a gente poder estar fazendo essa personalização. A primeira delas, que eu vou estar mostrando para vocês, é a gente clicar ali naquele iniciar. Deixa eu voltar aqui para poder te mostrar melhor. Tá vendo? Eu venho aqui, ó, nesse menu arquivo, dou um clique, venho aqui embaixo nessa barrinha aqui, ó, de opções. Quando eu clico aqui, ele vai abrir uma janela para mim, ó, janela de opções do Excel. Então aqui eu tenho um menu lateral onde vai ter todas as funcionalidades aí para personalização da nossa faixa de opções ou da nossa barra de menus. Então eu vou estar passando por cada uma delas, mostrando como funciona a configuração de cada uma delas, ok? A outra forma que tem para a gente poder estar acessando aquela janela é clicando aqui, ó, tá vendo? Nessa setinha aqui para baixo, eu dou um clique, venho aqui embaixo aqui, ó, mais comandos, que ele vai fazer a mesma coisa para mim, só que ele vai trazer num menu diferente, beleza? Então vamos lá. Para início de conversa, nesse menu geral, o que tem dentro desse menu geral aqui para a gente poder configurar a nossa faixa de opções? Primeiro, o que ele mostra para a gente? As opções gerais de trabalho do Excel. Primeiro, a questão de configuração de interface do usuário, que é mostrar a miniatura do Excel. O que seria isso? Aí, se você colocar a setinha aqui, ó, ele mostra aqui, ó, mostrar a mini barra de ferramentas após a seleção. Ou seja, quando você seleciona uma sequência de células, no cantinho da célula ele vai mostrar uma barrazinha bem pequenininha para poder te dar opções de formatação daquela célula, ok? Só para você entender melhor, como se fosse isso daqui, ó, eu selecionasse tudo isso, aí aqui no cantinho, se eu tivesse alguma coisa, ele iria mostrar para mim uma barrinha de opção, para poder estar selecionando e estar configurando isso. Então essa seria a configuração. Mostrar opções de análise rápida de seleção seria praticamente a mesma coisa. Habilitar visualização dinâmica. Então tudo isso aqui são configurações de interface, ok? Então uma outra opção seria criar novas pastas de trabalho. Como que ficaria essa configuração? Para toda vez que eu criasse uma nova pasta de trabalho do Excel, ele iria usar uma fonte padrão. Eu posso habilitar, escolher uma fonte dessa daqui. O tamanho dessa fonte seria o tamanho 11. O modo de exibição dela, eu posso selecionar isso daqui também. Qual seria o modo de exibição, que seria a mesma coisa desse modo que fica aqui embaixo. E incluir um número de planilhas. Eu posso colocar aqui para toda vez que eu for criar uma nova pasta de trabalho, ele já vai vir já para mim, incluindo a quantidade de planilhas que eu quiser, ok? Uma terceira opção seria personalizar a cópia do Office, ou seja, aí aqui vai ter o nome de usuário, tudo, sempre usar os valores independentes no Office, o tema seria um tema em branco, enfim, isso aqui é uma configuração bem básica mesmo.
Uma outra opção seria a opção de inicialização, que aí eu ia escolher as extensões, ou seja, eu vou falar isso aqui um pouquinho depois na parte de suplementos, as extensões que já viria com o programa padrão aí do Excel, entendeu? Então eu posso habilitar essas opções aqui ou não, ok? Então essa é a opção geral aqui do Excel, de configuração geral. Dentro do menu de fórmulas, eu posso estar alterando, habilitando algumas funcionalidades para as minhas fórmulas, para os cálculos de fórmulas que eu for estar executando. Então aqui eu posso alterar as opções de cálculo de forma e desempenho de tratamento de erros também. Então como seria isso? Primeiramente, as opções de cálculo. Para um cálculo de pasta de trabalho, essa daqui seria as opções. Eu posso deixar que os cálculos que forem realizados dentro da minha pasta de trabalho, eles podem ser de forma automática. Eu posso colocar automático, exceto para tabelas de dados, ou seja, eu tenho essa opção também. Se eu tiver uma tabela de dados, ele só vai fazer os cálculos para tudo que tiver fora dessa tabela de dados, ok? E de forma manual. A de forma manual seria que eu digitaria algum cálculo dentro de uma célula e ele só faria esse cálculo para mim se eu clicasse em um botão lá, onde que eu ou clicasse em um botão ou clicasse com a tecla F9. Porque a tecla F9 é a tecla de atalho, que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente aí, que ele faz o cálculo aí de forma automática, de forma manual, desculpa. Aqui também eu tenho opções de habilitar o cálculo iterativo, ou seja, eu posso habilitar a quantidade de números de iterações que pode haver dentro de um cálculo. Então, o número máximo de alterações também, que seria de 0,001 alteração aí. Então, essas são as opções de cálculo que a gente tem, ok? Uma outra opção seria trabalhando com fórmulas. Trabalhar com fórmulas dentro do Excel. Eu posso habilitar, que seria o preenchimento automático de fórmulas. O que seria isso daqui? Seria quando eu digito lá na célula o sinal de igual e começo a digitar o nome da fórmula, por exemplo, o nome soma, ele já vai trazer para mim todas as fórmulas que possuem aquelas iniciais ali que eu digitei, ok? Então isso daqui é muito interessante a gente deixar habilitado, porque nos ajuda muito aí na hora de estar procurando uma fórmula. Utilizar nomes de tabelas em fórmulas. O que seria isso daqui? Mais na frente eu vou estar mostrando também o que é isso nas próximas aulas aí, o que é nomear um intervalo de células ou uma tabela, digamos assim. Seria de forma bem simples mesmo, te explicando, seria eu ter uma tabela de dados, eu selecionar essa tabela e dar um nome para ela. Para toda vez que eu for ter que utilizar, referenciar aquela tabela, em vez de eu selecionar toda ela, eu só jogo o nome dessa tabela. Usar funções do getPivot para referência de dado dinâmico. Isso aqui é mais para tabela dinâmica, a gente vai mostrar também como utilizar essa função. Verificação de erros. Aqui é a fórmula que os erros vão estar sendo mostrados para a gente. A gente pode habilitar essa verificação de erros aqui, que ele sempre, quando tiver erro numa célula, ele vai ter bem na base da célula, ele vai ter um íconezinho verdezinho pintado. Quando a gente for passando para os outros vídeos aí, eu vou estar mostrando isso aqui mais detalhado para vocês, ok? Uma outra coisa seria as regras de verificação de erro. É bem interessante a gente deixar habilitado do jeito que está, de forma padrão, essa parte de fórmulas aqui, a menos que você queira mudar algo que seja da sua necessidade. Mas essas duas abas, essas duas primeiras opções aqui, geral e forma, seria interessante a gente deixar habilitado aí, da forma padrão do Excel. Ok? Então essas daqui são as formas padrão de verificação de erros aí de fórmulas, ok? Bom, para essa videoaula não ficar muito prolongada aí, já tem bastante tempo, eu vou parar por aqui. Aí no próximo vídeo a gente continua falando aí sobre essas opções, a configuração, a personalização dessa barra de fórmulas, ok? Então eu vou estar parando por aqui e a gente continua no próximo vídeo aí a partir da revisão de texto, ok? Um forte abraço para vocês aí e até a próxima.